Então, mais um recadinho antes da gente começar. Pega aí a sua água, né? Tem que ter, e a sua calculadora. Beleza? Pegou a água, pegou a calculadora, esquece tudo. Esquece mãe, pai, namorado, todo mundo. Se tranca no quarto, entra no modo aula agora, beleza? Eu, você e a lousa. Fechou? Então, entendido isso, vamos começar. O que a gente tem que fazer? A gente vai primeiro calcular as reações de apoio, como em todos os outros exercícios. Depois, a gente vai calcular as reações internas, né? Aí, eu já numerei aqui de N1 até N6. Só que eu não coloquei aqui na barra. Então, vou numerar aqui as barras, tá? Ó, vamos chamar essa aqui de 1. Essa aqui de 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, numera aí. Então, a gente tem que encontrar as forças internas, identificar se elas são de tração ou compressão. E, para a máxima força de tração, a gente vai usar a tensão limite de ruptura-tração para fazer o dimensionamento do coeficiente de segurança. E, para a máxima força de compressão, a gente vai usar a tensão limite de ruptura, a compressão, que é essa aqui de 180, beleza? O trabalho é grande, vamos começar. Primeiro a gente vai colocar aqui as reações dos apoios, né? A gente já viu lá atrás que aqui, nesse apoio fixo, eu tenho uma reação na horizontal e uma reação na vertical. Só que esse apoio aqui em cima, ele também é fixo. Só que se eu colocar duas reações ali em cima, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 4 reações, com 4 incógnitas, e eu só conheço 3 equações. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de eu colocar uma força para cima e uma força para horizontal, a gente vai colocar aqui a resultante dela. A resultante que a gente vai chamar de RA. Beleza? E por que eu posso fazer isso? Porque nesse apoio só chega uma barra, tudo bem? Nesse apoio aqui embaixo, por exemplo, eu não posso fazer porque eu tenho 2 barras chegando nele. Vamos lá, ó. Eu vou precisar de um ângulo aqui com esse RA, né? Eu conheço esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar ele de alfa. E se esse ângulo é alfa, obviamente, esse ângulo também é alfa, né? Aí eu vou precisar brincar com o seno e o cosseno desse ângulo alfa. Para brincar com o seno e o cosseno dele, eu preciso encontrar a hipotenusa aqui, né? Então vamos achar a hipotenusa aqui, ó. Vou chamar aqui de L, tá? E aí a gente sabe que L ao quadrado é igual... A gente sabe na verdade, né? Já vou colocar direto aqui, ó. L é igual raiz de quê? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, que é o cateto oposto a alfa. E 6 ao quadrado, que é o cateto adjacente a alfa. Então daqui, nosso L vale, pega a calculadora. Na prova você pode usar a calculadora, não faz de cabeça, pode dar ruim, eu sei, tá? Então tá aqui, ó, 3 quadrado, 6 quadrado, raiz. Então a hipotenusa vai dar 6,71 metros, beleza? Daí a gente vai trabalhar aqui sempre com 2 casas nesse exercício, tá? Que é o que ele pede. A gente vai colocar aí 2 casas decimais para comprimento e força. E no alfa a gente trabalha com 3 casas, que é para não dar muita diferença da resposta, né? Como a gente vai trabalhar com seno e cosseno, pode ser que lá na frente dê uma pequena diferença. Não tem problema essa diferença, o coeficiente de segurança ele vai estar bem dimensionado. Tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. O nosso L vale 6,71. E eu vou encontrar aqui então o seno de alfa e o cosseno de alfa. Seno de alfa é cateto oposto 3 dividido pela hipotenusa 6,71. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que vale 6 dividido por 6,71, igual. Pega aí a calculadora, faz a continha. Então o seno deu 0,447, não tem unidade, né? Seno e cosseno eles são adimensionais. E o 6 dividido por 6,71 é igual a 0,894. Beleza? Então a gente encontrou o seno e o cosseno. Vamos aplicar a primeira equação da estática. Como a gente fez nos exercícios anteriores, a primeira equação que a gente vai usar é a somatória de momento em um ponto igual a zero. Em qual ponto a gente vai começar? Simples.
olha aqui, ó. Qual é o ponto que você tem mais incógnitas? É o ponto B. Logo, a gente vai somar momento em B. Então, somando o momento em B, igualando a zero, o que a gente tem? Vou começar com o meu RA, ó. Vou decompor o RA aqui na horizontal. Fica RA seno alfa. E aqui na vertical, RA. Contrário, né? Na horizontal aqui a gente tem RA com o ângulo alfa. Na vertical aqui a gente tem RA sem o ângulo alfa, né? A gente já viu isso, a gente não pode perder tempo na prova com decomposição, beleza? Isso daqui é rápido, tá bom? Então, a gente sabe que o RA seno alfa ele passa pelo ponto B, logo ele não produz momento em B. Então a gente só vai usar aqui o RA cosseno alfa. RA cosseno alfa vezes quem? O braço de RA cosseno alfa até o ponto B. E o braço é esse aqui, ó, 6 metros. Vezes 6. E aí eu preciso colocar o sinal, né? E para colocar o sinal, primeiro você precisa indicar para o seu professor, na sua prova, que você está usando aqui, ó, o X positivo para a direita, o Y positivo para cima, e o seu horário é negativo. O seu horário é negativo. Lembra? Dedão para dentro negativo, dedão para fora positivo. Beleza? Então vem comigo. Aqui, ó, o RA cosseno, dedão para fora, positivo, né? Então tá aqui mais RA cosseno alfa, e o cosseno de alfa a gente encontrou aqui, ó. Beleza. Então vamos pro próximo. Esse 60 aqui, ó, mão na força, palma da mão apontando pro apoio, dá o tapa. Dedão para dentro, negativo. Então vai ficar menos força, que é 60, vezes o braço. O braço do 60 até o B é tudo isso aqui, né? É todo esse comprimento. É o 6. Então menos 60 vezes 6. E aí tem esse 15 aqui, de novo, mão na força, palma da mão apontando pro apoio, que você está somando o momento, dá o tapa. De novo, dedão para fora, positivo, tá bom? Então, mais 15 vezes 3. 3 é o braço perpendicular aqui da força até o apoio, tá? Então, tá lá. Matamos aqui o 15 vezes 3. Agora vamos pro 60 aqui, ó. Mão na força, palma da mão lá pro apoio, dá o tapa, dedão para dentro. Dedão para dentro, negativo, você já sabe. Então vai ficar menos 60 vezes 6. Tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Tem mais alguma coisa? VB e HB não entra, né? Essa hora separa um pouquinho lá na prova e confere. Quantos sinais a gente tem aqui na equação? 1, 2, 3, 4 sinais. Quantas forças produzindo momento no ponto B a gente tem? 1, 2, 3, 4 forças. Então, ok. Agora vamos pegar a calculadora e fazer aqui, ó. Vou substituir aqui o cosseno. Cosseno de alfa vale 0,894. Aí eu vou resolver essa conta aqui, ó. Menos 60 vezes 6, mais 15 vezes 3, menos 60 vezes 6, dá 6, 7, 5, igual a 0. Portanto, o nosso RA é igual. Passa isso aqui para o outro lado, vai ficar positivo e divide por 0,894. Vai dar então 125,84 kN. Vou arredondar aqui para duas casas. Né? Então qual foi a conta que a gente fez aqui, ó? Você pega o 675, divide aqui por 6 e divide por 0,894, 125,84. Beleza? Então tá aqui o RA. Já vou colocar aqui, ó, pra gente não perder ele. 125,84 kN.
e vamos utilizar as nossas outras equações. Eu já encontrei o RA com a primeira equação, que foi a somatória de momento em um ponto. Agora, vamos somar força na vertical igual a zero. Somando força na vertical, a gente tem aqui em cima o RA seno alfa, RA seno alfa, menos 60, mais o VB. Tudo isso igual a zero. Então, RA seno alfa, a gente tem 125,84 vezes seno de alfa. Tá aqui, ó. 0,447 menos 120, 60 mais 60, mais VB igual a zero. Portanto, daqui a gente tira que VB, é igual. Vamos fazer a conta aqui junto, ó. 125,84 vezes 0,447 menos 120 dá menos 63,75. Passa para o outro lado, vai ficar positivo 6375 kilonewtons positivo. Se deu positivo, significa que o sentido que a gente adotou tá certo. A gente não precisa mudar nada, beleza? Vamos lá. Então já vou marcar aqui, ó, o nosso VB. E para fechar aqui o primeiro passo, vou somar forças na horizontal igual a zero. Somando forças na horizontal, quem que a gente tem aqui? O HB, que inclusive é o que eu quero, menos 15, que está para a esquerda, né? Está para a esquerda é menos. Aí o meu RA cosseno, ele está para a esquerda também. Então, menos RA cosseno alfa igual a zero. Então, aqui o meu HB, ele vai ser igual. Vou passar o 15 para o outro lado. Tá negativo, fica positivo. RA cosseno também tá negativo, vai ficar positivo, né? Às vezes dá um nó na garganta aqui. Mas negativo vai ficar positivo. O nosso RA vale, tá aqui, ó, 125,84, a gente já encontrou. E o cosseno de alfa a gente encontrou aqui em cima. Vale 0,894. Portanto, o nosso HB ele está resultando num valor positivo, significa que eu adotei o sentido correto novamente. Então vamos lá, 15 mais 125,84 vezes 0,894 igual 127,50 kilonewtons. Então já encontramos aqui o valor do HB. Está aqui, ó. 127,5 kilonewtons. Então o primeiro passo já foi. Não, aqui não é a resposta, é só o primeiro passo, tá? Então, termina de copiar aí, toma uma aguinha. Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Seguinte. Como a gente vai precisar do seno e o cosseno de alfa, eu vou colocar eles aqui, ó. Seno de alfa e o cosseno de alfa
Beleza? Então, você terminou de copiar. Vamos para o passo número 2, que é encontrar as reações internas da treliça. Beleza? Você achou que esse aqui dá trabalho? O primeiro passo dá trabalho? O segundo você já sabe como é. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, segundo passo. Reações internas. Como que a gente acha as reações internas aqui das barras, né? As forças internas a elas. A gente vai analisar nó a nó. E o primeiro nó que a gente vai analisar é o nó fácil. Qual que é o nó fácil? Lembra? Fala pra mim. Não lembra? Então eu vou refrescar sua memória. É o seguinte, o nó fácil é aquele que só tem uma barra, ou no máximo duas. Se tiver mais de duas barras, o nó é extremamente difícil, porque eu não consigo encontrar as forças quando eu tenho três incógnitas. Beleza? Então o nó fácil aqui pra gente é o nó A. Vou começar aqui com o nó A, porque ele é o nó mais fácil. E aí eu vou desenhar o nó A aqui, ó. Esse é o nó A. E aí no nó A eu tenho a minha força N1 e eu tenho aqui a minha força RA e eu sei o valor de RA, que é igual a 125,84 kN. Coloco aqui os eixos X e Y. E daí eu vou rotacionar esse eixo X aqui, ó, para baixo, aqui assim, ó. Vou colocar o eixo X' aqui. A gente já fez isso anteriormente, né? Se eu tenho apenas duas forças em um nó e elas estão em sentidos opostos, eu não preciso ficar decompondo no eixo X e no eixo Y. Eu só rotaciono um eixo, chamo ele aqui de X' ou de Y', tanto faz, e somo força nesse eixo. Então como fica aqui, ó? Somatória de forças no eixo X'. Indica para o seu professor que você está somando no eixo X' e não no eixo X e não no eixo Y. Ok? Tudo isso tem que resultar em zero, porque a nossa estrutura ela está parada, né? A gente está estudando estrutura estática. Tá bom? Então somatória de forças no eixo X' é igual a zero. Coloquei o N1 aqui, ó. Coloquei o N1 apontando para o meu eixo X', então ele está a favor do meu eixo X, logo ele é positivo. E o meu RA ele está contrário ao meu eixo X'. Então aqui na conta ele vai entrar negativo. Então vai ficar menos RA é igual a zero. Portanto, meu N1 ele vale RA e o RA vale 125,84 kN. Beleza? Então tá aqui o N1. Encontramos o N1, vamos colocar aqui, ó. O N1 vale 125,84 kN. Beleza? Encontrei o RA, na verdade encontrei o N1 no nó A. Eu posso analisar, por exemplo, o nó C. Porque agora o nó C ele tem apenas duas incógnitas, que é o N2 e o N3. Se eu analisar o nó C, ele já não é um nó difícil para mim, porque eu conheço essa incógnita, né? Então vamos lá analisar o nó C. Então agora, nó C. O nó C está aqui. Os eixos X e Y estão aqui. Daí a gente tem aqui, ó, uma força em Y de 60 kN para baixo e uma força em X
de 15 kN para a esquerda. Daí aqui a gente tem N1. Em vez de eu colocar N1, eu já vou colocar o valor do N1, que a gente já encontrou aqui, ó. 125,84. Daí eu vou colocar aqui meu N3. E daí eu vou colocar aqui meu N2. Agora é o seguinte. Eu conheço apenas esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa. Só que agora eu também preciso encontrar um ângulo aqui, ó, com a minha força N3. E como que eu encontro esse ângulo aqui, ó? Vamos parar para pensar um pouquinho. Se esse ângulo alfa tem cateto oposto 3 e cateto adjacente 6, e esse ângulo que a gente está procurando também tem cateto oposto 3 e cateto adjacente 3, eles são o mesmo ângulo. Então esse cara aqui também é alfa, esse cara aqui também é alfa, tá bom? Então só toma cuidado com os ângulos, porque se você colocar um ângulo errado, acabou com você, zerinho naquele exercício, beleza? Mas tomar cuidado, não tem erro. Então vamos lá em busca do N2 e do N3. A gente vai somar força em X e Y. Só que primeiro eu vou somar força em X. Porque em X, a minha única incógnita é o N3, né? É o N3 cosseno de alfa aqui em X. Se eu somar força em Y, eu tenho o N2 e o N3 sendo alfa. Não vai me ajudar, tá bom? Então vamos lá. Somando forças em X e igualando a zero, a gente tem menos 125,84 vezes cosseno de alfa. Já vou colocar o valor do cosseno, né? A gente já sabe que o cosseno ele vale aqui, ó, 0,894, beleza? Esse é o valor do cosseno. Então na prova, para você não ficar perdendo tempo escrevendo lá força vezes o cosseno do ângulo, já põe o valor do ângulo porque você já sabe o valor dele, tá? Então tá bom. 125 cosseno de alfa menos esse 15 aqui, ó, porque o 15 está para a esquerda, menos 15, aí menos o N3 vezes cosseno de alfa, né? Porque na horizontal o N3 está com alfa, né? Está com alfa, cosseno de alfa, e o cosseno de alfa a gente já viu que vale 0,894. Tudo isso aqui tem que dar 0. Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou passar o N3 para o outro lado, então ele vai ficar positivo, né? Então vai ficar assim, ó, 0,894 N3 é igual. Aí pega a sua calculadora e faz essa conta aqui, ó, e deixa esse valor nesse lado. Então esse valor aqui vai ser negativo. Então ficou menos 125,84 vezes 0,894 igual menos 15, 127,5. Então daqui o nosso N3 é igual menos 127,5 dividido por 0,894. Deu menos 142,62 quilonewtons. Não esquece de pôr a unidade, senão seu professor vai descontar aquele 0,25 só por causa da unidade. Aí você vai somando as unidades e no final você tem menos ponto do que o exercício vale, né? Então tá lá. 142,62. O nosso N3, vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse sinal de menos porque eu sei que é de compressão, tá bom? E aqui eu vou precisar identificar quem que é de compressão e de tração. A gente já fez bastante isso, né? Então eu vou carregar o sinal. 142,62 kilonewtons. Beleza? E agora, somatória de forças em Y é igual a 0. E quem que a gente tem Y aqui?
Em Y, a gente tem menos 60 mais 125,84 vezes, se você trouxer o 125 aqui, ó, para cima, ele está sem o ângulo alfa, né? Então, seno de alfa. E aí, se você trouxer o N3 aqui para baixo, ó, ele também está sem o ângulo alfa. Então, menos N3. O nosso N3, ele vale menos 142,62. Esse cara aqui, ó, é o nosso N3, que a gente encontrou aqui em cima, tá? Então, é menos o N3. Você tem que trazer o sinal do N3 para cá, tá bom? Se você não colocar o sinal do N3, vai dar ruim para você, beleza? Então, menos o N3, menos o N2, porque está para baixo, tudo isso igual a zero. Daqui, o N2 é igual, vamos fazer a conta aqui, eu ia passar os valores ali para o outro lado. Vamos lá, o N2 é igual. O N2 é igual. Ó, passei o N2 aqui para o outro lado, tá? Então ele ficou positivo. Só vou fazer essa conta aqui e o resultado que der, positivo ou negativo, é ele que vale. Então é menos 60 mais 125,84 vezes 0,447, deu menos 3. Aí menos com menos vai ficar mais 142,62. Só que o N3 a gente tem que pôr aqui N3 vezes o seno de alfa, né? 0,447 menos o N2, tudo isso é igual a zero. Então, agora ficou mais 142, vamos de novo, né? Aqui, ó. Menos 60 mais 125,84 vezes 0,447 mais 142,62 vezes 0,447 igual 60. Então daqui o N2 deu 60 kN, exatamente 60. Valor bonito. Valor bonito, mas não significa que está certo, né? A gente não sabe. N2, 60 kN. Beleza, vamos analisar agora que a gente tem que encontrar N4, N5 e N6. N4, N5 e N6. Vamos atrás deles. Beleza, pessoal, então é o seguinte, agora que eu já conheço aqui o N2, o nó D para mim, ele é fácil, né? Então vamos lá analisar o nó D. Lembrando que qualquer nó fácil você pode analisar, né? Pode analisar aqui o nó E, você pode analisar o nó B, né? Você tem o N3, você consegue achar o N4 e o N5, e aqui nesse nó você consegue achar o N5 e o N6. Estou indo aqui para o nó D porque eu olhei, achei bonito e quero ir por ele, só por isso, tá? Então no nó D, vou colocar aqui, ó, esse é o D, esse é o D, aí tem uma força de 60 aqui para baixo, não esquece dela. Aí aqui para cima, a gente tem o N2, que vale 60 positivo. A gente tem o N6 e a gente tem o N4.
tá? E a gente tem o N4. Agora a gente precisa colocar um ângulo aqui, ó, né? A gente precisa colocar um ângulo aqui. Aí vamos brincar. Vamos relembrar lá do colégio, né? Você lembra? Lembra da regrinha do Z do Zorro? Aqui tem um Zzinho, ó. Aqui tem um Zzinho. E se esse cara é alfa, esse cara também é alfa, né? O ângulo interno do Z em cima é o ângulo interno do Z embaixo. Aí só pra gente conferir, ó. Cateto oposto desse alfa é 3. Cateto oposto desse alfa é 3. Cateto adjacente desse alfa é 6. Cateto adjacente desse alfa é 6, né? E daí, ó, esse cara, aqui é 4, aqui é alfa. Esse cara é igual, né, ó? É o espelho aqui, né? Você tem o mesmo triângulo, retângulo, apenas invertido, né? Então, se aqui é alfa, aqui é alfa. Beleza? Ufa! Danado exercício, né? Beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Preciso encontrar o N4 e o N6. Se eu somar força em X, eu vou ficar com duas incógnitas, com o N4 e com o N6, não vai me ajudar. Então eu vou somar força aqui, ó, em Y. Somatória de força em Y é igual a 0. Quem que a gente tem em Y? Mais o N2, que vale 60, mais o N4 sem o alfa, né? O N4 está sem o alfa aqui no eixo Y. Ele está com o alfa aqui no eixo X, tá bom? Então, seno de alfa menos 60, beleza, tudo isso igual a 0. Mais 60 menos 60 é 0. Passa o 0 para o outro lado, vai dar 0. Divide 0 pelo seno de alfa, vai dar isso aí, 0. Então, N4 é igual a 0. Tá aqui. Pergunta: uma força interna a uma estrutura pode dar 0? Pode. Se deu 0 em uma barra, significa que a outra barra será mais solicitada, tá bom? Só isso. Então, não se preocupe se na sua prova alguma força interna à treliça der 0. Vamos somar forças em X. Ah, deu 0, já vamos colocar aqui, né? Ó. N4 é igual a 0. Somando força em X agora, a gente tem menos N4 menos N6 menos N4 menos N6. Acabou, né? Só isso. Tudo isso igual a 0. Se N4 deu 0 e nessa equação só tem o N4 e N6, quanto vale o N6? Isso aí, né? 0. Pergunta de novo. Tudo bem uma força dar 0. E duas? Duas forças internas à treliça podem dar 0? Pode. A resposta é sim. Todas podem dar 0, né? Se todas derem 0, não vai ter treliça, né? Mas não tem problema. Mais de uma, duas, três, pode dar 0. Lembrando, se duas deram 0, algumas outras serão mais solicitadas. Por exemplo, essa N1 está dando 125 kN e a N3 142 kN, enquanto a N2 só 60, né? Então, a brincadeira é essa. Se deu 0 em uma, sobrecarrega a outra. Ufa! Tá acabando. O passo número 2, né? Tem o passo número 3 ainda. O que a gente faz agora? Eu preciso encontrar só o N5. E para encontrar o N5, eu posso analisar o nó E ou o nó B. Eu vou analisar o nó E e eu vou explicar o porquê quando a gente chegar lá nele. Fazer assim, ó. Nó E. Se você já entendeu por que eu vou analisar o nó E, excelente. Se você ainda não entendeu, espera só eu desenhar aqui que eu já vou explicar. Aqui a gente conhece o N4, né? O N4 é 0. E o N3, a gente conhece o N3. É menos 142
62 kN. Seguinte, por que eu decidi analisar o nó E? Olha só, o meu N4 deu 0. Meu N4 deu 0. Significa que eu só tenho isso aqui, ó, nesse nó. Só o N3 e o N5. Lembra quem esse nó? Lembra o nó A. A gente tinha exatamente a mesma configuração. E daí o que a gente fez? A gente rotacionou o eixo X' aqui, ó. O eixo X, na verdade, e chamou de X'. Daí a gente somou. Vamos lá, água, peraí. Às vezes dá um nó na garganta, né? É muita saliva saindo aqui. É bom tomar uma aguinha, toma uma aguinha aí também. Vamos voltar. Então já tomei uma aguinha. E agora sim a gente vai somar força no eixo X' igual a 0. No eixo X', o nosso N3 está a favor do eixo X', então é positivo. E o nosso N5 está ao contrário ao eixo X'. Tudo isso tem que dar 0. Só que o meu N3 ele vale menos 142,62. E aí esse menos N5 eu vou passar lá para o outro lado. Vai ficar mais N5. Então daqui a gente encontrou que o N5 ele vale menos 142,62 kN. Beleza? Aí lembra que no final você tinha que decompor em X e decompor em Y e a força tinha que dar a mesma coisa? Aqui não tem necessidade, porque a gente somou no eixo X' e eu só tenho essas duas forças no eixo X'. Beleza? Então tá aqui menos 142,62 kN. Então agora a gente acabou de acabar o passo número 2. A gente não deu a resposta ainda, né? Cansei. Você também, eu sei. Mas agora vamos lá para o passo número 3, que é dar a resposta para ele. Então, no terceiro passo, a gente vai calcular o CS. E aí é o seguinte, o CS ele vai sair pela tensão limite de ruptura à tração e pela tração limite de ruptura à compressão. Então o que a gente vai fazer? Qual que é a minha força máxima de tração? E qual que é a minha força máxima de compressão? A minha força máxima de tração, é só olhar aqui na tabelinha que a gente calculou, ó. De tração você tem 60 e 125. Quem é maior? 125. E a máxima de compressão? A gente tem duas forças de compressão e elas são iguais. Então a máxima de compressão é 142,62 kN. Veja que aqui eu não coloquei sinal, porque eu já estou indicando para ele, ó, que ela é de compressão. Então ele sabe que essa força aqui ela é negativa. Não preciso colocar o negativo, já estou indicando que é de compressão. Beleza? Show! Então vamos começar aqui primeiro, ó, fazer aqui de tração, né? Então a gente sabe que a tensão máxima ela tem que ser menor ou igual à tensão admissível. E a gente sabe que a tensão máxima ela é força máxima dividido pela área, tem que ser menor ou igual. Tensão admissível, ela é a tensão limite de ruptura dividido pelo CS. E daí a gente vai fazer duas vezes, né? Vou colocar aqui primeiro força máxima de tração, tensão limite de tração. E do outro lado aqui a gente vai fazer de novo força máxima sobre a área menor ou igual tensão limite de ruptura, agora aqui compressão dividido pelo CS. A gente vai encontrar 2 CS e depois de encontrar a gente vai dar a resposta.
tá? A resposta é apenas 1, você não pode dar a resposta com 2, tá? Mas você tem que analisar qual que é o certo. Então vamos lá. A máxima atração você encontrou aqui, ó, 125,84, tá em kilonewtons. Aqui tá em kilonewtons e aqui tá em megapascal. Megapascal a gente já viu que é newton por milímetro quadrado. Então eu tenho que deixar a força em newton. Se a força está em kilonewton, eu multiplico por 10 ao cubo, passei para newton. Divido pela área. Ele me deu o diâmetro, que é 50 milímetros. Como que eu calculo a área de um círculo? Π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. πr2 ou πd2 quadrado sobre 4. Beleza? Tudo isso menor ou igual. Tensão limite de ruptura, atração. Ele deu pra gente aqui, ó, 250 sobre CS. Do outro lado a gente tem a força máxima de compressão, que é 142,62 dividido pela área. De novo, π d2 quadrado sobre 4 menor ou igual. Tensão limite de ruptura, a compressão, 180 dividido pelo CS. E aí não esquece que esse 180 está em megapascal e aqui está em kilonewton. Então você tem que pôr um 10 ao cubo aqui para deixar na mesma unidade. Aí aqui eu vou passar o CS para cá e vou passar tudo isso multiplicando lá para o outro lado. Então vai ficar CS menor ou igual 250 vezes π 50 ao quadrado sobre 4, tudo isso dividido por 125,84, 10 ao cubo, CS menor ou igual. Daí aqui eu vou fazer a mesma coisa. CS menor ou igual 180 π d2 quadrado sobre 4 divide CS menor ou igual. Vamos pegar a calculadora aqui. Faz a conta aí, ó. π d2 quadrado sobre 4 vezes 250 divide 10 ao cubo. Então aqui o nosso CS deu 3,9. Do outro lado estamos acabando, calma aí que esse é bom. E aqui, ó, deu 2,48. Pessoal, agora é a hora. Você só pode dar uma resposta para ele. Você tem duas opções. Ou você fala que o coeficiente de segurança da estrutura é 3,9 ou menor que ele, ou você fala que o coeficiente de segurança da estrutura é 2,48 ou menor que ele. O que você acha? Qual que é o correto? O maior ou o menor? Sempre que você tiver 2, escolha o menor. Pode lembrar desse sinalzinho aqui, ó. O coeficiente de segurança ele é menor ou igual a alguma coisa. Logo, o menor entre eles. Show? Galera, prazerzaço dar mais uma aula aqui pra vocês. E é o seguinte, espero que vocês tenham gostado, né? Vamos para a próxima, aula 7, você não pode perder. Separei um exercício sensacional. Se você achou esse daqui complicado, vem comigo para o exercício 7, porque se você entender aquele exercício, você vai estar pronto para fazer qualquer exercício, beleza? Então você não pode perder. Até mais, te vejo na próxima aula.